A minha avó, quando tinha minha idade, 54 anos, ela já estava assim, com cabelinho branco, aquele coquinho, aquele vestidinho de senhora, né? E em casa, com aquela vida pacata, né? A minha avó não fez reposição hormonal. A minha mãe teve vários sintomas, ela fez a reposição hormonal e eu senti uma mulher mais dinâmica, né? Uma alteração. E aí eu me espelhei na minha mãe, né? E resolvi optar em buscar a reposição hormonal. Depois que eu fiz o tratamento certo, que eu procurei um profissional, me orientou, aí eu estou sentindo uma nova mulher. Não estou sentindo mais aquele calor, aquela sensação de calor terrível, aquela sensação de frio, a sensação de cansaço, de irritação. Eu estou bem satisfeita. Eu acho que eu fiz o tratamento certo. Para a gente entender sobre a terapia de reposição hormonal que é feita hoje em dia e como ela é diferente do passado, que levou a muitas pessoas ainda hoje terem um medo de hormônios, a gente precisa voltar lá no passado, porque o interesse no tratamento dos sintomas da menopausa, ele data do início do século XX. E até então pouco se sabia sobre a pós-menopausa, porque a expectativa de vida era baixa e poucas mulheres viviam muitos anos depois da menopausa. Então, os primeiros experimentos com a reposição hormonal foram feitos na década de 20, com extratos obtidos de animais, como por exemplo, a partir de ovários de porcas, líquido amniótico de vacas, e depois se passou a usar estrogênios que eram obtidos a partir da urina de mulheres grávidas. Até que, em 1939, o bioquímico-chefe de um grande laboratório propôs obter estrogênios a partir da urina de éguas prenhas. Então, no início da década de 40, foi lançado o primeiro medicamento aprovado nos Estados Unidos e no Canadá para reposição hormonal da menopausa, que foi o Premarin. E, de fato, com o uso do Premarin, muitas mulheres melhoravam muito dos sintomas da menopausa. E, a partir daí, passou a ter um grande interesse da indústria farmacêutica nessa área. Na década de 50, o laboratório que produziu o Premarin financiou uma grande campanha para conscientizar médicos e as mulheres em geral sobre os efeitos da menopausa. Nessa época, a menopausa começou a ser vista como uma fase de decadência da vida da mulher. Então as vendas do Premarin quadruplicaram. Em 1966, houve um marco que foi a publicação de um livro, Feminine Forever, que vendeu mais de 100 mil cópias no primeiro ano, e foi uma publicação polêmica porque destacava um suposto lado sombrio de chegar à menopausa. E na época ganhou destaque em revistas como a Time, a Vogue, e já trazia na capa a promessa de prevenção quase total dos sintomas da menopausa, principalmente relacionados à vida sexual, através da reposição hormonal. E aí, no ano de lançamento do livro, a prescrição de reposição hormonal bateu então novos recordes. Nas décadas seguintes, começaram a surgir grandes estudos sobre a reposição hormonal, com resultados controversos. Alguns mostrando outros benefícios de saúde além da melhora da qualidade de vida e do tratamento daqueles calores que eram um sintoma comum da menopausa, como, por exemplo, também prevenindo a osteoporose, benefícios para a saúde do coração, enquanto outros estudos apontavam um aumento de riscos, como o do câncer de mama, câncer de útero e de trombose. Até que, em 2002, foi publicado o famoso WHI. E os resultados iniciais desse estudo mostraram que a reposição hormonal poderia aumentar, ao invés de diminuir, o risco de doenças cardíacas, de trombose e derrame, além de poder aumentar o risco de câncer de mama. E depois da divulgação desses dados, a popularidade da terapia hormonal despencou e o uso dos hormônios caiu mais de 80%. E apesar desse estudo já ter mais de 20 anos e muitas análises posteriores já terem comprovado que ele apresentava várias falhas de metodologia científica, ainda hoje muitas pessoas e até muitos médicos ainda têm ideias errôneas e desatualizadas sobre a terapia hormonal. Hoje em dia já existem consensos das principais sociedades médicas de ginecologia do mundo que confirmam que os benefícios da terapia hormonal são muito maiores do que os possíveis riscos para a grande maioria das mulheres. Eu comecei usando fitoterápicos
E depois eu fui migrando para os medicamentos disponíveis, que também no fim do dia não são muitos, né? Então eu usei dragas, gel, usei adesivos e agora por fim eu tô com implante, que eu acho que será a melhor opção para esse momento que ainda ela persiste. Em primeiro lugar, todos os meus exames médicos não contraindicaram, né? Estavam todos normais. E eu também, através de vários depoimentos que eu assisti de mulheres em alguns sites, eu vi que tinha uma pesquisa muito antiga que falava do câncer de mama e que não tinha nenhuma comprovação científica atual e que era mais tabu do que qualquer outra coisa. Quando eu comecei a sentir esses sintomas, eu procurei um tratamento, né? Eu tinha um certo medo de hormônio. Ficava assim, por vários relatos de várias amigas, várias conhecidas, falando, não, hormônio não, espera que a menopausa vai passar, mas hormônio não, que o hormônio pode trazer várias complicações para você. E eu relutei com isso, eu relutei achando que não seria bom para mim eu tomar o hormônio ou repor o hormônio, e relutei para não usar o hormônio. Aí, como eu tenho meu filho que é médico, ele falou comigo, disse, mãe, não tem nada disso, pensa direito, se seus exames estiver tudo certo, se você tiver com acompanhamento ginecológico certo, tudo certo, não tem problema. Anos depois, foi possível entender que os estudos que mostraram esse aumento dos riscos da terapia hormonal, principalmente o WHI, analisaram um tipo de terapia hormonal totalmente do passado, completamente diferente do que é feito hoje em dia. E os principais problemas nesse estudo eram o tipo de hormônio utilizado, um hormônio super antigo, conhecido como Premarin, obtido de éguas prenhas, em doses altas e por via oral. As mulheres do estudo, a maioria eram mais velhas, começaram o tratamento depois de anos da menopausa, mais de 70% estavam acima do peso, muitas fumavam e eram hipertensas. Ou seja, as conclusões deste estudo não se aplicam à terapia hormonal moderna, que é o que realizamos hoje na prática clínica. Uma analogia legal de ser feita é com a Covid-19. Assim que a doença surgiu, era muito difícil precisar seus efeitos e realizar interpretações ou qualquer análise científica do verdadeiro efeito do vírus no nosso organismo. À medida que os estudos foram avançando, muitas concepções sobre o vírus mudaram. Hoje se conhece e se trata melhor a doença. E o mesmo ocorreu em relação à terapia hormonal. Atualmente, os riscos e os benefícios da terapia hormonal já são muito bem conhecidos e existem diretrizes e guidelines das principais sociedades médicas do mundo, com alto nível de evidência científica, ou seja, informação que tanto o médico como o paciente podem confiar, validando tudo o que dissemos. Uma das principais conclusões obtidas depois de tantos estudos sobre os riscos e os benefícios da terapia hormonal é o conceito da janela de oportunidade, que pode ser definida como o momento ideal de iniciar a terapia hormonal. Momento este que deve ser o mais precoce possível, de preferência naquela fase em que a mulher ainda está no período de transição da menopausa. Esta janela de oportunidade vai do momento que a mulher começa a apresentar os primeiros sinais e sintomas da falta de hormônio, para a maioria das mulheres lá para 45, 55 anos, até no máximo 10 anos depois da menopausa, geralmente antes dos 60 anos. O principal benefício da terapia de reposição hormonal é que ela de fato é capaz de melhorar e muito a qualidade de vida das mulheres na menopausa e também em aumentar a longevidade, ou seja, viver mais e viver melhor. A terapia hormonal, quando começada no momento certo, dentro dessa janela de oportunidade, é capaz de acabar com os fogachos, os famosos calorões, melhorar a sensação de disposição e energia, como se uma bateria que estava fraca fosse recarregada, melhorar o humor, principalmente os sintomas depressivos, a irritabilidade e a labilidade emocional, melhorar a libido e manter uma vida sexual saudável
diminuir o acúmulo de gordura abdominal, a famosa barriguinha da menopausa, e facilitar o ganho de massa magra naquelas mulheres fisicamente ativas. Prevenir a osteoporose e reduzir o risco de diabetes, doenças do coração e Alzheimer. Enfim, ajudar esta mulher a se reinventar nesta nova fase, sem nunca se perder de si mesma. É fundamental uma avaliação cuidadosa da mulher candidata à terapia hormonal, o tratamento individualizado, o acompanhamento adequado, sempre pesando os riscos e os benefícios, o conhecimento médico e a vontade da paciente. Eu não acredito que qualquer médico seja gabaritado para cuidar dessa parte de menopausa. Eu procurei muito um médico que tivesse uma especialização, que tivesse um conhecimento profundo nesse assunto. Não é uma brincadeira. É um assunto muito sério e tem que ser com um profissional que sabe o que está fazendo. A questão do uso do hormônio tem muito mito. Eu já tinha ouvido falar sobre câncer. Usar o hormônio causa câncer. Mas é para isso que antes da gente fazer uso do hormônio, de qualquer maneira que seja, o médico ou a médica responsável, em primeiro lugar, ela faz uma investigação, né? Ela vai fazer um diagnóstico de todo o seu organismo primeiro, para depois te orientar qual a sua melhor opção para passar por essa fase. Eu recomendaria a todos que procurasse o seu médico de confiança para fazer a reposição hormonal, para fazer o tratamento, porque eu acho que aí a gente pode ter uma mudança nessa qualidade de vida. Eu me sinto muito feliz por ter tomado essa decisão, mesmo ouvindo de várias outras pessoas, não é legal, aí as outras, porque eu fiz isso, o meu médico falou isso, não. Eu acho que tem que ser uma escolha, uma decisão pessoal de cada um, mas eu recomendaria sim, porque para mim fez muita diferença.